os erros de outrora nos façam pensar que o tempo é agora e não pode esperar, que o amor não tem hora, nem cor, nem lugar, e só tem sentido se a gente se amar. Que a nossa garganta desate esse nó num abraço apertado, sem medo e sem dó. Que a gente divida entre acordes e tons a honra e o prazer de juntar nossos dons. Que Deus sobre nós multiplique esse amor sadio e sincero, no riso e na dor. Que as nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco demais. Que a história se faça por sermos irmãos, no peito e na raça, no aperto das mãos. Que as nossas crianças nos vejam assim, amigos no início, no meio e no fim. Palavra de Deus na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 a 21. Ontem nós estivemos pregando no aniversário da igreja de São Mateus e também falei sobre a mutualidade cristã ali. Uma das coisas que eu me referi a eles no sermão, que ontem, sábado, pela manhã, geralmente eu medito na pregação e prego para o Stefano o sermão. Se ele entender, eu acho que a igreja vai entender. Nem sempre isso acontece. Ele não entende nem a igreja. Mas, né, filho? E ele perguntou, então, qual que é o título? Que todos domingo, quando a gente vem, ele fala, pai, você vai pregar sobre o que hoje? E eu disse o título para ele, falou, filho, nós vamos ler 1 João, é sobre o amor. Ele falou, de novo? De novo. João nos mostra que a pregação sobre o amor recíproco é sempre oportuna. Porque é a identidade do cristão. Então abra sua Bíblia comigo, deixe aberta por gentileza. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 7 ao verso 21. Vocês têm a experiência e sabem como é comum as pessoas afirmarem que amam a Deus.
você começa a anunciar o Evangelho, elas logo nos repelem dizendo que também amam a Deus, mas amam a Deus do seu jeito. Amam a Deus do seu jeito. Segundo as suas convicções, tradições, experiências pessoais. E até dizem, para amar Deus eu não preciso estar dentro de uma igreja. Você deve ouvir isto, inclusive de alguns que se dizem evangélicos. Não é possível amar a Deus do nosso jeito. A única forma de amar a Deus é do jeito que Ele estabeleceu. E essa carta, João combate os falsos mestres, a falsa doutrina, justamente porque eles diziam amar a Deus, mas amavam a Deus do seu próprio jeito. É sempre bom investigar se de fato nós amamos a Deus, como Ele prescreveu. Nesta carta, por exemplo, no capítulo 1, abra comigo, leia sua Bíblia, no capítulo 1, verso 6 desta carta. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, aqueles que amam o pecado, capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, esses falsos mestres e alguns na igreja diziam amar a Deus, mas a sua vida estava em pecado. No pecado deliberado. Queriam amar a Deus do seu jeito. E João diz, aquele que diz que ama a Deus e vive intencionalmente no pecado, não conheceu e é mentiroso. Ainda aqueles que dizem amar a Deus, mas rejeitam Jesus Cristo, seu Filho, como Deus que se encarnou. É muito comum. Eu lembro de evangelizar algumas pessoas e conversar da minha própria família, falando, não, eu não preciso de intermediários, eu falo direto com o chefe. Há muitos que dizem amar a Deus e rejeitam a encarnação do Filho. Capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Você verá pessoas que dizem amar a Deus e não servem e não amam a Cristo. Portanto, mentiroso. E por último, aqueles que dizem amar a Deus, mas odeiam os seus irmãos. Se não odeia, é indiferente. E a comunhão é um dos aspectos que se revela essa indiferença. Como eu disse, alguns evangelhos que dizem amar a Deus, mas que não amam seus irmãos e não querem uma relação de mutualidade. É preciso examinar se de fato está em Deus. Veja o capítulo 2, versos 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Veja, há muitos que dizem estar na luz, mas são indiferentes com a comunhão uns com os outros. E tal como os incrédulos chegaram ao nível de dizer que eu posso amar a Deus sem pertencer ao corpo. Veja que estas visões distorcidas e esses erros não são novos. João as combate já
antes do final do primeiro século. Então a pergunta que fica, e o título dessa mensagem de hoje é: aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Esta é uma das evidências, a reciprocidade, a mutualidade cristã. Qual é o objetivo da pregação desta manhã? Revitalizar o amor. Revitalizar o amor. Estou pregando a vocês numa igreja organizada há 3 anos. E ontem eu preguei a mesma mensagem para uma igreja que completa 24 anos. É uma mensagem que precisa ser repetida porque o nosso coração é inclinado à indiferença, à apatia em relação às necessidades do outro. Revitalizemos o amor. Por quê? Nisto conhecereis que sois todos meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Também um outro objetivo de hoje é verificar e aprender como nós podemos aperfeiçoar este amor. Em nós este amor não será completo nesta vida. Nós sempre estaremos aquém do que a Bíblia prescreve. Contudo, é possível aperfeiçoar-nos no amor. Esta carta foi escrita entre 86 a 90, anos do Senhor. Há pouco tempo, 30, 40 anos, Jesus era assunto aos céus e a igreja está novamente tendo de ouvir a respeito do amor mútuo. Nesta passagem, João enfatiza a manifestação do amor. Quando você lê a palavra manifestação, leia-se a palavra revelação. E quando é a palavra revelação, quer dizer, Deus deu todas as condições para que você saiba. Ele não ocultou nada em relação a esse assunto. Então, nesta passagem, João manifesta o amor de Deus apontando para Cristo, o Filho que se encarnou. E nesta carta, João tem como um dos seus focos estimular os irmãos a retornarem ao que é elementar. 1 João 3, verso 11, texto que nós pregamos semana passada. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio, ou seja, desde o começo com o Senhor Jesus Cristo, é esta: que nos amemos uns aos outros. Qual é o resumo deste texto de hoje? Qual é o resumo do ensino no capítulo 4 a 21? O resumo está no capítulo 3, versos 23 e 24. Vamos ler? 1 João 3, 23 e 24. Estes 2 versos resumem toda a ideia que nós vamos tratar no capítulo 4. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Estes 2 versículos resumem a mensagem de hoje. Só que no capítulo que nós leremos, João se aprofunda um pouco mais neste tópico. Nós temos um mandamento: crer que Jesus é o Filho de Deus que se fez carne. E crendo, temos perdão dos pecados. E junto com esse mandamento, que nos amemos uns aos outros. Guardando este mandamento, revelamos que estamos em Deus e Deus em nós. Vamos aqui para a passagem. Meu primeiro ponto é o seguinte: o mandamento do amor, a sua procedência e sua natureza. O mandamento do amor, a sua procedência e a sua natureza. Leiamos o versículo 7 e 8 sobre o mandamento do amor, a sua procedência e a sua natureza.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o amor. Nós temos aqui o mandamento da mutualidade, reciprocidade. O que é mutualidade? É uma troca equivalente entre servir e ser servido. Nós temos aqui algumas doutrinas. Primeiro, que o amor não procede do nosso coração. O amor sacrificial, abnegado, humilde, só tem uma fonte: Deus Pai. Nós vemos que a evidência deste amor em nossas vidas, abnegado, humilde, se humilha, que serve, é evidência de que nascemos de novo. Você pode não saber a doutrina toda, deve saber, mas você pode não ter a doutrina toda na sua cabeça, de maneira sistemática. Mas é imprescindível que o amor de Cristo, nesse sentido, se manifeste em minha vida. Porque se isto não se manifestar, Jesus diz claramente, talvez você não tenha nascido de novo. E você ainda está morto em seus delitos e pecados. Condenado. O amor procede de Deus, o amor é evidência da regeneração, e o amor é evidência de que conhecemos a Deus. Uma vez, um autor chegou na livraria e ali uma pessoa estava vendendo o livro e tentando vender o livro do próprio autor. E que esse livro é assim, é assim, é assim. O autor que estava para comprar o livro disse: se você conhecesse o autor deste livro, você não falaria essas coisas. E o vendedor ficou assustado. Como assim? Falou, porque eu sou o autor do livro. O amor é a evidência de quem conhece a Deus. E conhecer aqui, epignosko, que é no grego, tem a ver com relacionamento com Deus. Então nós temos aqui o mandamento, é uma ordem, a procedência que é de Deus e a natureza. A natureza deste é de Deus. Deus é amor. A frase predileta de muitos incrédulos. Deus é amor. E utilizam este conceito para justificar o seu pecado, a sua incredulidade em Cristo e a sua falta de amor, como vimos aqui na carta de João. Mas quando a palavra diz Deus é amor, está se referindo a algo muito específico, que é o autossacrifício de Deus em enviar seu Filho para morrer no lugar do pecador. É isso que diz Deus é amor. Mas vamos devagar. Nos versículos 9 e 10, falamos então aqui do amor. Nós estamos falando do amor aos irmãos, o mandamento do amor. E aqui nós temos a revelação deste amor, versos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Eu quero que você preste atenção neste detalhe. Quando João diz, ou a nossa tradução diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, ele explica logo à frente, tá bom?
não se refere ao que está anteriormente, mas àquilo que vai à frente. Preste atenção. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. 2 pontos. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele ou através dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus, acima diz, Deus é o amor. E de que forma Deus manifestou esse amor? Em tolerar o pecado? Em ser conivente com a injustiça? Em validar todas as formas de relacionamento? Em aceitar a nossa vida pregressa, pecaminosa? Não. Quando a Escritura Deus diz aqui, Deus é amor, ele diz claramente no que consiste esta natureza. Em sacrificar, enviando o seu Filho para nós, para vivermos por meio dele. Novamente, nisto consiste o amor. E o amor é a essência de Deus. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A natureza do amor de Deus é manifesta através da pessoa do Filho. Portanto, quem nega o Filho, nega o Pai. Talvez você diga, eu amo a Deus, mas você não ama Cristo, não segue os mandamentos de Cristo. Portanto, você não pode ter Deus. Quem ama o Pai deve primeiro reconhecer o seu Filho, porque através deste amor, o amor sacrificial, nós somos reconciliados. Essa palavra é importantíssima. Hilasmos, propiciação. Propiciação é a reconciliação de partes em guerra. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Foi preciso que Cristo fosse até a cruz e morto, com sangue derramado, gritasse bem alto, está consumado. Para que a nossa dívida fosse cancelada. O escrito de dívida que pesava contra nós foi encravado na cruz. Ali, Jesus fez a reconciliação, de modo que quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Nisto consiste o amor de Deus. Portanto, se você nega Cristo, nega o seu sacrifício, não conhece a Deus de modo nenhum. Mas muitos da igreja diziam amar a Deus, mas estavam com uma vida intencionalmente no pecado. Rejeitavam a Jesus e desprezavam a reciprocidade. O que João está dizendo é que essas pessoas não amam a Deus, nem o conheceram e jamais serão cristãos. Pelo menos até aqui. Algumas aplicações. Sim, e outra eu ensino. É muita carne que tem aqui. Até angústia. Mas só mais uma coisa nesse ponto. A manifestação do amor de Deus. Nosso amor é apenas reflexo do amor de Deus. Uma vez, fazendo capelania, eu visitei um quarto e era uma senhora idosa e uma moça. E para ter uma ponte, eu perguntei: a senhora ama? Sim. Perguntei para a filha: você a ama? Claro. E eu disse: por quê? Aí começou a engasgar. Porque ela é minha mãe. Mas tem filhos que não amam a mãe. E foram dando respostas, até que ficaram
Não sei por que eu amo. Nós só podemos amar como reflexo da graça de Deus. Uma bondade dele. Porque Deus é amor. Só podemos amar, porque diz aqui, porque Ele nos amou. Esta é a condição para refletirmos este amor. O próprio amor de Deus. A fonte de amor. Então, irmãos, aplicando este primeiro ponto, o tipo de amor que se refere à natureza de Deus é o amor sacrificial, abnegado, que lavou os pés aos discípulos, que morreu na cruz por homens que não mereciam. Este é o tipo de amor. Portanto, se alguém usar este conceito para justificar a tolerância ao pecado, a ausência de justiça, para justificar a aceitação incondicional de todo tipo de erro, está desvirtuando a palavra. Segunda aplicação, eu já trabalhei isso com vocês, o amor é evidência de que somos habitados por Deus. Leia comigo os versos 11 e 12. A ordem para nós. Amados, veja lá, ele disse no versículo 7, repete aqui. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Sacrificialmente, de maneira abnegada, humilde. E nós já estudamos no sermão passado que nem sempre nós somos chamados a entregar a vida uns pelos outros. Mas se isso for necessário, que Deus nos habilite. Deus nos habilitará. Então veja, a evidência de que estamos em Deus é a permanência dele através da prática do amor. Ninguém jamais viu a Deus, verso 12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus Pai não foi visto com olhos humanos. Mas como é que ele pode ser visto hoje? Através do Filho e através da nossa manifestação de amor. Então nós somos a vitrine que apresenta a pessoa de Deus. Nos versículos 13 a 16, nós temos a comunhão com Deus. Falamos sobre o amor aos irmãos e agora a comunhão com Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Interessante, lendo essa passagem com o Stephen, ele falou, nossa, um monte de Deus aí nesse texto. Tem muitas palavras Deus. Deus, 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 Pai. É o que está aqui na passagem. Comunhão com Deus. Como eu já tenho dito nesta mensagem. Se você não confessar a Cristo como Senhor da sua vida, e aqui confessar significa a sua vontade, o seu entendimento, a sua inteligência e as suas emoções reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus enviado para perdoar os teus pecados. Se você crê de todo o coração, você deve confessar isto. E aquele que confessa, Deus permanece nele e ele em Deus. Não há como amarmos a Deus sem termos e recebermos o seu Filho. O amor de Deus está em nós pela habitação de Jesus Cristo. E aqui nós temos
algo muito importante nessa passagem, que é a habitação de Deus, a presença do Espírito Santo. Uma conversa que a Elisa teve com uma colega, o filhinho de 14 anos estava lendo a Bíblia em casa, sozinho. A mãe chegou e o filhinho estava lendo a Bíblia, consagrado, convertido. E ele fez uma pergunta para a mamãe: mamãe, como é que eu posso ser cheio desse poder? E algumas pessoas no evangelicalismo brasileiro estão querendo ser cheios de poder. Não essa criança, mas querendo ser cheios de poder. Fazer coisas extraordinárias. Mas a verdade é que a coisa fundamental é que você confesse a Jesus. Porque Ele habitando em nós, pela fé, é sinal de que Deus permanece e que nós somos habitados por Ele. Se você ama Deus de verdade, você confessou a Jesus nesses termos. Se você não confessou a Jesus nesses termos, você não viu nem o conheceu. E permanece nos seus pecados. Meu filho, nós estávamos ouvindo uma música do Fernandinho. E aí ele, show ao vivo, né? Diz assim: quem ama Deus? Aí o público deu um gritinho meio baixo, né? Aí depois, quem ama Deus? Aí aquele grito histérico. Ah! Falei, podia completar. Quem ama o próximo? Se você não ama o próximo, nos termos em que Cristo colocou, você não pode amar a Deus, nem gritar o seu nome com gritos histéricos ou desejo de poder. A evidência de que Deus permanece em nós é se confessarmos a Jesus como Senhor. E duas aplicações aqui, seguindo e terminando. Os versículos 17 e 18. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo aqui, com letra maiúscula, o dia, é o dia em que prestaremos contas diante do tribunal de Cristo. Mantenhamos confiança, pois segundo lê, também somos deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você ama Deus através de Cristo, nos termos que João nos diz aqui, você não precisa ter medo do dia do juízo. O que vai ser de mim? E os meus pecados? E a minha falta de perfeição no amor? Mas eu não amei como Cristo amou em seus termos. Não tive essa perfeição. E nós ficamos com este medo de prestar contas no dia do juízo. Ai meu Deus, João está dizendo, se vocês amam a Deus nos termos que Ele colocou, professar a fé em Jesus, amar uns aos outros, Deus permanece em vocês e Ele em vós, não tenham medo do dia do juízo. Lança fora esse medo. Não carregue esse peso. Não é preciso. Porque Cristo já levou os nossos pecados sobre si. Descanse. Tenha paz. Lançar fora o medo significa jogar para fora da janela. Talvez você atormente a sua alma porque não alcançou esta perfeição de amor. Você deve buscar o aperfeiçoamento, mas você não deve ter a sua alma atormentada com medo do dia do juízo. Que palavra maravilhosa. O medo produz tormento. E se você continuar com este medo,
do que vai acontecer no dia do juízo, na sua carência de seguir o mandamento, você não vai crescer no amor. E nos versículos 19 e 21, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Já falamos sobre isso na mensagem. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Lembra quando eu comecei esse sermão? Muitos dizem amar a Deus, mas estão na prática deliberada do pecado, rejeitam a Cristo e rejeitam a mutualidade cristã uns aos outros. E talvez esse terceiro ponto seja o mais grave entre nós. De alguns que se declaram evangélicos, até membros de igreja, mas que dizem, eu não preciso da igreja para amar a Deus. Que erro crasso, que pecado. Se você não ama este punhado de gente ruim aqui, e eu sempre digo, o piorzinho bate na mãe por causa de mistura, o melhorzinho bate na mãe por causa de mistura. Se você não amar este grupo, você acha mesmo que ama a Deus? Você está enganado. Está enganando-se a si mesmo. E é por isso que eu preciso pregar esta palavra. E o versículo 21 encerra como começou. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. A condição para o amor é o amor que Deus tem por nós, e a prática precisa ser feita. 3 menções, encerrando. Essa passagem nós aprendemos que temos um compromisso de amar a Deus como Deus nos amou. Não por obrigação moral. Nossa, eu estou amando aqui, mas estou amando com ódio. Nós devemos amar a Deus e ao próximo não apenas por obrigação moral. Quando você não consegue sentir, você vai obedecer mesmo. Mas não é apenas por obrigação moral, mas porque recebemos a graça de Deus. Nós fomos contemplados com este grande amor de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você quer ser perdoado? E será. Mas você pode perdoar? Segundo, se afirmarmos que amamos a Deus, este amor fluirá em nosso coração pelo Espírito. Eu não vou te dar um mata-leão e dizer, ame mais o seu irmão. Aí você vai sair de lá um santo, amando o seu irmão. Não. Não será por pressão, não será por violência. Se a palavra não quebrar o seu coração para você se arrepender dos seus pecados, deixar os maus caminhos. Se a palavra não produzir fé em Jesus, se a palavra não te estimular a amar por causa do amor de Deus, nada mudará a sua trajetória. E isto depende de Deus, não depende de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, para os caminhos que você vai seguir. Precipício, quem sabe. Deus tenha misericórdia, porque é para lá que você vai. E por último, nós podemos aperfeiçoar o nosso amor. Nesta carta, João fala aperfeiçoar-se no amor 3 vezes. Como é que nós podemos aperfeiçoar-nos no amor? Primeiro, obediência ao mandamento. João 2,5. Obediência ao mandamento
nos ajuda a aperfeiçoar no amor. Amor prático, uns aos outros. Pratique, pratique. Assim como dirigir, amar uns aos outros é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Deus dá a capacitação e você pratica. Se você não praticar, isso se atrofia na sua vida. Em terceiro, o amor lança fora o medo. Aquela consciência culpada de não ter um amor perfeito. De não ter alcançado ainda aquilo que Jesus disse. Lança fora o medo. A culpa que você tem foi paga na cruz. E caminhe em amor. Reciprocidade, mutualidade. Aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Que Deus nos ajude. Amém. Que os erros de outrora nos façam pensar que o tempo é agora e não pode esperar. Que o amor não tem hora, nem cor, nem lugar, e só tem sentido se a gente se amar. Que a nossa garganta desate esse nó num abraço apertado, sem medo e sem dó. Que a gente divida entre acordes e tons a honra e o prazer de juntar nossos dons. Que Deus sobre nós multiplique esse amor sadio e sincero, no riso e na dor. Que as nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco demais. Que a história se faça por sermos irmãos, no peito e na raça, no aperto das mãos. Que as nossas crianças nos vejam assim. Amigos no início, no meio e no fim. Nem cor, nem lugar, e só tem sentido se a gente se amar. Que a nossa garganta desate esse nó num abraço apertado, sem medo e sem dó. Que a gente divida entre acordes e tons a honra e o prazer de juntar nossos dons. Que Deus sobre nós
multiplique esse amor sadio e sincero, no riso e na dor, que as nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco demais. Que a história se faça por sermos irmãos, no peito e na raça, no aperto das mãos, que as nossas crianças nos vejam